E aí, pode ir? Pode, mas eu acho que vai dar merda. Vai dar não, eu confio na ciência. Ah. E aí, galera? Por que a água não caiu? Bem, vocês já devem ter visto o spoiler no título do vídeo e dito aceleração centrípeta. Tá certo. Mas afinal, o que é aceleração centrípeta? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira e última aula de movimento circular uniforme. E se você ainda não assistiu às duas últimas aulas, assiste lá porque é muito importante para a compreensão total desse assunto. Mas não precisa ser agora, pode ser no final desse vídeo. Só não deixa de assistir, tá bom? No movimento circular uniforme, que é um movimento periódico, existe uma aceleração que faz com que esse objeto se mantenha na sua trajetória. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, que, como o próprio nome sugere, é uma aceleração que aponta para o centro. Centrípeta, centro. A aceleração centrípeta é dada por AC é igual a V ao quadrado sobre R, ou seja, a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre raio. Eu não farei demonstração dessa fórmula aqui porque tomaria muito tempo, mas lembre-se que V é igual a ômega R, ou seja, velocidade escalar é igual a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, velocidade ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Então vejamos o que acontece. Se aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre raio, V é igual a ômega vezes R, V ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado, eu vou substituir esse V ao quadrado nesta fórmula. E eu terei o seguinte, a aceleração centrípeta será igual a ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado sobre raio. Então eu posso cortar esse quadrado com raio aqui embaixo e eu terei que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Então eu tenho duas fórmulas para aceleração centrípeta. Uma com velocidade escalar e outra com velocidade angular. Essa aceleração é muito importante para a gente saber, por exemplo, qual que é a velocidade máxima que um carro pode ter ao entrar numa curva, qual que é a velocidade máxima que um trem deve ter numa certa curva para não descarrilhar, e até mesmo qual que é a velocidade mínima que o balde deve girar para que a água não caia. E é por conta dessa aceleração que numa curva muito fechada nós devemos ir com a velocidade mais baixa. E numa curva mais aberta, ou seja, o raio maior, nós podemos ir com a velocidade um pouco mais alta. E é também essa aceleração centrípeta a responsável por manter os astros em órbita, por manter a Lua na órbita da Terra, a Terra na órbita do Sol, dentre outros. E de acordo com a segunda lei de Newton, se há uma aceleração, há uma força. Nesse caso, nós estamos falando da força centrípeta. A força centrípeta pode ser qualquer força que seja responsável por manter esse objeto na sua trajetória. Por exemplo, aqui eu tenho um cordão e um chaveiro para funcionar como objeto nesse exemplo. O chaveiro se mantém na sua trajetória porque há uma força atuando sobre ele, que no caso do cordão é a força de tração. Então, nesse caso, a força centrípeta é a força de tração. Ou seja, a força centrípeta é igual à força de tração, que vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Ou seja, tração é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. No caso de um carro fazendo a curva, a força centrípeta vai ser a força de atrito, que é a força que atua sobre os pneus do carro para mantê-lo na sua trajetória. E no caso dos planetas, a força centrípeta é a força da gravidade, é a força que atua sobre os astros para mantê-los em órbita. Tá, mas e no caso do balde? Por que a água do balde não caiu? Bem, isso foi por conta da velocidade. O ponto crítico de um loop, que é o movimento que foi feito pela água dentro do balde, é o ponto mais alto. Vejamos o que acontece. Temos aqui um círculo e o objeto ele precisa percorrer todo esse círculo. Só que no ponto mais alto, eu vou representar aqui como sendo um objeto qualquer, nós temos duas forças apontando para o centro, atuando como forças centrípetas. São elas o peso e a normal. A normal é uma força de contato. Então, nesse caso, a força centrípeta será igual ao normal mais o peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que para eu completar essa volta, eu preciso ter uma velocidade mínima. E na velocidade mínima, a normal é zero. Isso quer dizer, na prática, que a velocidade mínima para a realização de um loop implica que no ponto mais alto, o objeto não encostará na superfície.
É como se o objeto se descolasse da superfície e voltasse imediatamente depois, só para completar a trajetória. Então nós teremos o seguinte: peso, já que a normal será anulada, será igual a massa vezes aceleração centrípeta. Isso implica que peso é dado por massa vezes gravidade, isso é igual a massa vezes aceleração centrípeta é dada por v ao quadrado sobre r. Então nós podemos cortar as massas dos dois lados. Ficaremos com velocidade mínima ao quadrado vai ser igual ao raio da trajetória vezes a gravidade. Ou seja, para eu realizar um loop, eu só preciso atingir uma velocidade mínima. Isso não depende da minha massa. Isso só depende do raio da trajetória e da gravidade do local. Então a velocidade mínima será nada mais nada menos que a raiz da identidade, a raiz do RG. Então, se por acaso você quiser construir uma rampa para fazer um looping com sua bicicleta, seu carrinho de rolimã, isso independe da sua massa. Independente se você pesa 70 kg, 40 kg, 100 kg, você só precisa atingir a velocidade mínima. Basta calcular o raio desse círculo e atingir a velocidade mínima. Mas não tentem fazer isso em casa, tenta na rua. Vamos finalmente entender por que a água do balde não caiu? No caso da água, vejo que quando eu giro a garrafa lentamente, a água cai. Mas se eu girar rapidamente, a água não cai. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser sugerir temas também para os próximos vídeos, fique à vontade. E aproveita e me segue lá no Instagram, onde além de mais conteúdo, eu também posto dicas e resumos para te ajudar.